Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, nosso bom dia aí para a turma de Joaquim Pires, nosso bom dia para Landry Salles, para quem mais aí, deixa eu pegar aqui mais perto aqui, Nova Santa Rita, vamos chegar mais perto aqui, Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, bom dia Nazaré, bom dia Rio Grande do Piauí, o nosso bom dia para todos vocês e vamos que vamos. Hoje nós vamos trabalhar com vocês sobre a empresa em crise. Tá? Nosso plano de aula está aí para vocês. Nós vamos ver dentro da legislação empresarial a falência e recuperação judicial e extrajudicial das empresas. Vamos ver aqui os pressupostos da falência, vamos ver a recuperação judicial e desconsideração da personalidade jurídica. Nosso objetivo é conhecer aí os processos relacionados à crise que leva a empresa a não cumprir com suas obrigações contratuais. E aí nós vamos trabalhar com algumas revisões de alguns conteúdos, teoria, e vamos ver algumas aplicações práticas também. Tá? Esse conteúdo está dividido em 3 aulas. Tá? Nós vamos trabalhar mais a parte da falência e pressupostos nessa aula, e os outros assuntos nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá bom? Para vocês compreenderem bem aí que nós vamos estar em 3 etapas aqui. Nós vamos dialogar com vocês a respeito dos processos que estão relacionados à crise que levam a empresa a não cumprir com suas obrigações. Nós vamos fazer uma abordagem quanto à questão da falência e da recuperação judicial de empresa. Nós vamos conceituar para vocês a falência e entender as suas consequências. Vamos conceituar e entender também os processos de recuperação judicial e extrajudicial. E vamos ver também, fazer uma discussão a respeito das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? É muita coisa? É, muita coisa. Mas nós vamos trazer para vocês aí de uma forma bastante suave e tranquila, para que vocês compreendam bem esse aspecto. Até porque, assim, provavelmente vocês vão ser vão atuar na atividade empreendedora ou vão trabalhar em alguma empresa e não é novidade ter empresas em situação difícil ou em crise. E vamos ver quais são esses aspectos. Assim, vamos primeiro imaginar uma situação de uma empresa que está em crise. Tá? Ficou desse jeito, né? Então, olha aí. Imaginem vocês uma situação de uma empresa que está numa situação de crise financeira. Aí não está conseguindo pagar as contas. Então, a coisa está meio complicada nessa empresa, né? Imagine assim, essa situação, para que a gente possa compreender bem. Para a gente introduzir esse assunto, nós vamos ver que uma empresa, quando a gente diz que está em crise, ela está ligada em uma situação eventual que ela não consegue cumprir com as suas obrigações assumidas. Ou seja, compra e não consegue pagar. Tá? Está fazendo aí débitos que anda sendo superior à sua capacidade de adimplemento ou de pagamento. Então está assumindo compromissos além da sua capacidade de pagamento. Como é que é isso, professor? O que acontece? Vamos dizer assim, você trabalha lá no setor de compra e aí você compra um lote muito grande de mercadorias e essa mercadoria não flui à venda durante o período em que você teria que pagar para o fornecedor. E aí o que acontece? Você vai ter estoque de mercadorias, porém não vai ter dinheiro para pagar as faturas com o fornecedor. Essa é a realidade que acontece. Muito mesmo, né? E a gente sabe que não é fácil manter a saúde da empresa em bom estado. E nós temos aí vários elementos que acabam sendo contingentes e que interferem na atividade, principalmente quanto à natureza econômica e jurídica, com relação à sua capacidade de consumo e também a alta carga tributária. Então, veja que aqui a gente tem alguns elementos que caracterizam como uma situação difícil. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma redução da capacidade de consumo, ou seja, ela não consegue
produzir e vender seus produtos, uma carga tributária, passivos trabalhistas, entre outros, são os que mais afetam as empresas quanto à sua saúde. Passivo trabalhista, às vezes você não atrasa o pagamento, aí não consegue, aí pega multa, aí não tem o quê, aí tem que pagar, não paga os funcionários de acordo com a legislação trabalhista, e aí o que acontece? Acaba pegando multa ou tendo que indenizar os funcionários por outras questões que não teria necessidade. Então, vamos entender, vamos a esse estudo da empresa em crise e ver esses aspectos da falência e também a possibilidade de recuperação judicial. Tá? Então, estamos aí já com vocês, começando esse assunto, feita essa introdução. Né? Colocamos esses aspectos introdutórios, mas aí aqui, o objetivo que a gente tem é de apresentar os instrumentos legais que possibilitam o restabelecimento da empresa, que é o caso, por exemplo, da recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial, ou ainda quando não há jeito para recuperar e que precisa satisfazer os créditos, e aí entra a hipótese de falência. Então, nosso objetivo, pessoal, primordial é trabalhar inicialmente com vocês a possibilidade de recuperação e não da falência em si. Vamos traduzir essa história de o que é a hipótese de falência para vocês? Veja só, a questão da recuperação nós vamos detalhar para vocês, mas vocês entendem a falência como o termo que o pessoal usa muito, quebrou. Né? E aí, se quebrou, né? Acabou a empresa. Então a hipótese de falência é nessa de quebrar. Esse é o termo popular que se chama. E esse entendimento serve para nós saber que o direito empresarial ele preocupa bastante com o tratamento jurídico, desde a constituição de uma empresa até o seu fim, ou como ocorre o caso da falência. Tá? Então essa é uma grande preocupação do direito empresarial, que não é só constituir a empresa, mas ele vai até o encerramento da empresa mediante a falência. Essa preocupação, ela não é só do direito empresarial, mas também do Estado, principalmente porque as empresas são geradoras de renda e trabalho, especialmente na economia, ela afeta muito. Afinal, as empresas são importantes, né? Vetor da economia, e gera e distribui renda, e cria postos de trabalho e dinamiza o fluxo de capitais. Então, as empresas acabam sendo importantes, porque aqui nós temos a preocupação de Estado, principalmente nos aspectos econômicos, para que ocorra tanto a geração e distribuição de renda e criação de postos de trabalho e dinamismo do fluxo de capitais. Tá? Então, nós do direito empresarial vamos considerar esses aspectos também. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos colocar aqui para vocês uma situação, problema, ou seja, uma situação simulando aqui um caso real, imagina uma situação, um caso real, para que vocês possam ter uma ideia e ao longo da aula ir captando os pontos mais relevantes para poder vocês, diante de um problema semelhante a esse, ter condição de resolver. Então, vamos lá assim, ó. Suponha que uma empresa esteja passando por sérios momentos de crise financeira. Ela tem um grande passivo relacionado ao pagamento de fornecedores, tem dívidas trabalhistas, dívida fiscal. Isso não é incomum ter. Tá? Olha só, ela tem um passivo grande, tá? Tem problemas com fornecedores, tem dívidas trabalhistas e dívida fiscal. Só que aqui o interesse nosso é a continuidade da atividade empresária, mas, para tanto, é necessário tomar algumas providências, permitindo enxergar um horizonte e tomar algumas providências e conseguir adimplir, ou seja,
conseguir efetuar os pagamentos, colocar os pagamentos em dia, de todas as obrigações que foram assumidas, porém, até o momento, não satisfeitas. Então tem que muita dívida em atraso, seja ela trabalhista, fiscal, fornecedores e tudo mais. E só que acontece o seguinte, os credores, né, estão ficando impacientes e estão notificando cobrança. E falando em cobrança de juros, correção monetária, né, e a situação acaba piorando com o passar do tempo. A situação está feia, né? E aqui, a situação aqui está feia mesmo para essa empresa, né? Imagine você ser gestor de uma empresa nessa situação. Assim, a nossa situação, problema, a gente coloca para vocês que agora vocês são o administrador de uma empresa que está em crise e qual é a orientação que você vai passar para que possa resolver essa situação. Então, a nossa questão, pessoal, nós colocamos a situação, o problema, a situação que está com dívida fiscal, trabalhista, fornecedores e tudo mais, e a questão é essa aqui. Vocês, como administrador, como resolver essa questão? E para que a gente possa, para vocês possam resolver, nós vamos mexer aí, né? E conversar com vocês sobre vários conceitos e articular uma série de informações para que vocês possam ter condição de resolver essa situação. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou retornar o slide aqui para vocês tirarem o print dessa tela e vocês guardarem ela e durante essas aulas vocês vão, que a gente vai falar sobre a falência e recuperação e vocês terem condição de fazer. Eu vou dar 1 minuto para vocês nessa tela e na próxima também, para vocês tirarem um print e guardarem e refletindo a todo momento durante as aulas para que vocês possam conseguir resolver essa situação, tá bom? Então vamos lá, 1 minutinho aí.
Então, de volta aqui com vocês, tiraram o print direitinho? Então, guardem aí, leram bem direitinho e veja que agora vocês vão encarar essa responsabilidade aí como administrador para resolver essa situação. É um grave problema da empresa que está nessa situação. E provavelmente vocês vão ter situações muito parecidas com essa no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos lá, o nosso bom dia aqui para Coivaras do Piauí, para Ilha Grande, para Joaquim Pires, para o nosso Joseni também, bom dia para você, Joseni Fernandes, né? Nosso professor assistente. Bom dia aí também para a turma de Landry Salles, bom dia para Mariana aí da Seduc, né? Bom dia para nossa Nova Santa Rita, Nazaré do Piauí, Rio Grande do Piauí também, né? Nosso bom dia para todos vocês aí, tá? E vamos que vamos aí com vocês. Olha só. Então, vamos começar esses conceitos aí. Primeiro, nós vamos começar a falar aí sobre os institutos, né? Da falência, que é disciplinado pela Lei 11.101 de 2005. Vamos falar dos pressupostos da falência e recuperação judicial. A pergunta que se faz para vocês é assim: o que você entende por insolvência? Vamos lá, pessoal. A participação no chat aí, ela torna fundamental agora para a gente avançar, né? O que você entende por insolvência? Eu vou colocar uma figura aqui para vocês, para ficar mais fácil aí, para vocês responderem aí. Imagine que você tem uma pessoa que você emprestou um dinheiro para uma pessoa e essa pessoa está dizendo para você: eu não posso pagar, não posso pagar. Aí normalmente o que acontece, né? Os mais durões aí pega a pessoa pelo pé, vira de cabeça para baixo, chacoalha para ver o que sai de dinheiro aí para pagar os compromissos, não é isso? Mais ou menos isso aí, né? Vamos então entender esse conceito bem direitinho. Primeiro precisamos entender o seguinte, né? Que essa situação a lei 11.101 de 2005, ela não contempla todas as sociedades empresárias, já que ela estabelece de maneira bastante clara a quem ela se dirige e quem ela exclui da aplicação de alguns tipos de sociedades e atividades empresariais. Então, nós sabemos aí que essa lei não pega todas as entidades ou todas as sociedades. Então, primeiro nós vamos conhecer aí quem são essas pessoas que não são abrangidas, depois a gente vai aprofundar esse assunto. Olha aí. A Lei 11.101, ela se aplica a toda a sociedade em nome coletivo, as comanditas simples, as limitadas, as comanditas por ações, as contas de participação. E aí vem a pergunta, né? Qual o tipo de societário que não se aplica? Vimos aqui que para essa sociedade aqui, a lei 11.101, né, /05, ela se aplica. Porém, tem para algumas delas, não se aplica essa lei, né? Então, vamos conhecer também agora essas aí. Veja só. Para as empresas e atividades que são excluídas, né, desse processo da lei de recuperação, ou seja, a lei 11.101, que não há hipótese de falência, aí nós vamos ter que usar alguns procedimentos previstos lá no Código do Processo Civil, principalmente nos artigos 711 e 713 do Código do Processo Civil, que não é o nosso, faz parte do nosso direito tributário, está lá no Código do Processo Civil, relacionado ao direito civil. Então, nós temos aí que são aquelas empresas, né, que vão estar popularmente como concurso de credores, e temos aí algumas normas específicas para a liquidação de determinados segmentos empresariais. Então, nós já sabemos aí que tem algumas empresas
como a sociedade de nome coletivo, as comanditas limitadas, as comanditas por ações, as contas de participação, que se aplica à lei. Porém, algumas aplica-se o Código do Processo Civil nos artigos 711 e 713, a 713. E veja que essa lei, ela regula, a Lei 11.101 de 2005, ela regula a recuperação judicial, extrajudicial e também a falência do empresário e da sociedade empresária. Veja que aqui, quando se fala da falência, nós estamos falando também do empresário, que pode ser empresário individual, e a sociedade empresária. Tá? E aqui, olha só, no artigo 2º, a lei é clara, em seus incisos 1 e 2, a quem não se aplica a recuperação judicial, extrajudicial ou também a falência. Nós temos aí que são as empresas públicas, Correios, por exemplo, Sociedade de Economia Mistas, Banco do Brasil, Petrobras, não se aplica. Também todas as instituições financeiras, seja elas públicas ou privadas, e aí pega todas elas, né? As cooperativas de crédito, consórcio e entidades provenientes de previdência complementar, sociedade operadora de planos de assistência à saúde, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a essas anteriores. Veja aí que é um rol bastante grande. E como característica, pessoal, essas entidades, ela tem a questão do recurso público no meio, né? Empresas públicas, sociedade de economia mista, então tem recursos públicos no meio. E as instituições financeiras trabalham também com recursos da sociedade, então elas têm outro regime, também os consórcios, as cooperativas têm outros regimes que está previsto lá nos artigos 711 a 713 do Código de Processo Civil. Aí é outra história, tá? Não vamos tratar desse assunto, vamos tratar só das que se aplicam. Tá? Olha só, lá no Código de Processo Civil, no artigo 711, nós temos lá, concorrendo vários credores, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas prelações, não havendo título legal, a preferência receberá, em primeiro lugar, o credor que promoveu a execução, cabendo os demais concorrentes sobre a importância restante. Então, se lá está dizendo esse artigo o seguinte, que se a empresa lá tiver com algum problema, né, tiver em crise financeira, não conseguindo pagar, aquele que promover a ação inicial, a execução, que promover a execução em primeiro lugar, ele vai ter preferência, receber o dele, e os demais vai ficar com o que sobrou. Então, aqui, pessoal, se vocês forem credor de uma daquelas instituições que estão excluídas, corra logo para você, né, executar. Né? Você vai ter primeiro aqui a preferência se você executou, porque aí você não vai cair nos demais. Já no artigo 712, né, os credores ali, as pessoas que têm direito a receber, eles vão formular uma pretensão e vão requerer as provas, ou irão produzir também em audiência. Mas a disputa entre eles versará unicamente sobre o direito de preferência anteriormente à penhora. Então, ele vai rever um pouco lá atrás. E aí, findo a discussão prevista lá no artigo 712, o juiz vai decidir se traz aqueles créditos lá do primeiro, que executou primeiro, para o segundo, ou então. Agora, se os demais credores, né, que vão formular suas pretensões na audiência, eles dormirem o ponto e não entrar, quem executou primeiro recebe e o resto fica lá. E assim, né, tem prazos para esse tipo de ação. Bom?
E assim, pessoal, nós vamos ter, que é notório para a gente, que a falência, né, é um regime jurídico empresarial diferenciado e somente abrange devedores empresários, tá? Então, a falência é um regime jurídico empresarial que abrange somente devedores empresários, tá? A falência não comporta aí para pessoa física, né? Sendo assim, não cabe falência aquelas sociedades não empresárias, bem como as sociedades de advogados, associações, sindicatos, não comporta o Instituto da Falência. Então, somente para aquelas empresas que objetivam lucro, né? O sindicato, a associação, associação de advogados ou outros também, não comporta a falência. Então, não cabe falência para aqui, ó. As não empresárias, né? As não empresárias, assim as sociedades de advogados, associações, sindicatos, etc. Todas essas similares aqui não comporta a falência. Já falando do regime de execução concursal, também previsto lá na Lei 11.611, se instaura quando for possível verificar os seguintes pressupostos, né? Se instaura quando for os pressupostos estabelecidos na própria lei, né? Como essa norma ela é bastante específica a quem se dirige, nós vemos aí que os executados, os tipos empresários, as atividades que a lei exclui estão fora. Pouco importa que seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, se ela está excluída, está fora. Então, primeiro ponto é saber quem está fora e quem não está acobertado nessa lei, né? Esse instituto se aplica. O primeiro pressuposto que se tem para a execução concursal, na Lei 11.611, é a qualidade de empresário. Seja ele empresário, pessoa jurídica, ou individual ou não. Uma sociedade empresária, uma qualidade de empresário. O segundo pressuposto é a finalidade que a norma dá e caracteriza a insolvência do empresário devedor ou a sociedade devedora. Então, o segundo pressuposto está ligado aí à situação de devedor. E assim, nós podemos dizer, então, que a insolvência, né, no direito falimentar, ela se manifesta pela incapacidade do devedor pagar pontualmente suas dívidas. Veja só, pessoal, isso aqui é relevante para o direito familiar, né? Ele está ligado à insolvência. E essa insolvência, ela se caracteriza pela incapacidade de o devedor honrar com seus compromissos pontualmente, tá, pessoal? Aqui é relevante essa questão para vocês, né? Aqui, ó, quitar pontualmente suas dívidas, tá? Assim, nós vamos dizer que mesmo que o patrimônio, que a empresa tenha um patrimônio que seja possível pagar todas as dívidas, ainda há possibilidade de ser decretada a falência. Então, nós temos aqui um devedor que pode ter um patrimônio maior que o seu passivo, mesmo assim, a falência pode ocorrer. Como é que acontece isso? Vamos imaginar aqui o seguinte, um balanço patrimonial. Vamos pegar aqui, vamos imaginar aqui um balanço patrimonial, em que nós temos ativo e temos passivo, né? E aqui, nos ativos da empresa, vamos supor que ela tenha 100 e que ela tenha uma dívida de 50. E aqui, 50 de PL, né? Para fechar o balanço.
Tá? Tem ali um PL de 50. Tá? Vamos até dividir aqui para ficar bem claro. Veja que o ativo dessa empresa, ou desse devedor, desse empresário, ele é maior que a sua dívida. Ele tem 100 unidades aí de patrimônio para pagar 50. Só que acontece o seguinte: essa 100 unidade aqui não é caixa, é bens. Né? Opa, escrevi errado. É bens. Então, veja só. Essa empresa, ela tem, esse empresário, ele tem, por exemplo, aí, 100 unidades monetárias, mas está tudo em terreno. E ele tem dívida trabalhista, dívida com fornecedor, né, de 50 aí. Tudo no curto prazo. Veja só, ele tem um patrimônio maior, porém, ele não tem capacidade de honrar seus compromissos pontualmente. E isso é que ocorre essa segunda parte aqui, que mesmo ele tendo patrimônio, né, ele tendo patrimônio, que aqui está colocando 100, mesmo ele tendo um patrimônio de 100, mas ele deve 50, e assim pode ser decretada a falência. É porque aqui está tudo, vamos dizer, vou chamar aqui não de bens, né? Vamos colocar aqui de outra forma aqui para ficar melhor para vocês, é um tipo específico de bens, que a gente até falou. Ele tem terrenos, né? Ele tem terrenos, tem terras, tem propriedade, mas não tem dinheiro. Tá? Dinheiro dele aqui, ó. Tá? Dinheiro aqui tá 0. Né? Então esse 100 é só terreno, porque ele não tem dinheiro. E assim pode ser decretada a falência. Assim, né, o artigo 94 da Lei 11.101 estabelece que será decretada a falência do devedor que, né, inciso 1º, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento a obrigação líquida materializada em títulos ou títulos executivos prestado cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos. Então aqui nós temos já um limitador, né, para isso aqui. Então não é qualquer dívida, né? Então nós temos aqui que essa obrigação líquida, né, ou títulos executivos, ele tem que ser equivalente a 40 ou mais salário mínimo. Então nós estamos falando aí de mais de 40 vai dar 40 mil, mais 200 vezes 4, dá 52 mil, aproximado aí, tá? Pegando aí o salário mínimo atual, vai dar em torno de 52 mil por aí. É só fazer essa continha, pegar o valor do salário mínimo, multiplicar por 40, e assim, na data do pedido. Não é que esses títulos, eles podem ser, tá vencido, então tá vencido, ele tem que estar vencido, né? Não foi pago, né? Está vencido esse título, não foi pago, e eles ultrapassam esse valor. Professor, e se for 10 mil? Não 10 mil não está fora. Né? Não pode ser decretada a falência se o camarada deve 10 mil. Agora, se ele deve mais de 40 salário mínimo, aí sim pode. Tá? Mas tem que estar a situação que não paga, tá? E não tem razão relevante. É outro aspecto importante. Tem que ter razão. Como é que... Veja só, pessoal. No período da pandemia, teve muitas empresas que entraram em processo de crise e, mesmo assim, essas empresas não puderam ser decretada a falência delas. Sabe por quê? Porque essas empresas tinham razão. Houve lockdown, fecha todo o comércio, o governo decretou, fecha o comércio. Então, o empresário tinha a razão dele, relevante. Olha, foi decretada a lockdown aí, então você não pode, o juiz não pode decretar falência, mesmo que tenha mais que salário mínimo. Tá?
Bom, a outra sim, porque ele pode também ter sido executado, ou seja, cobrança judicial de qualquer quantia líquida não paga ou não depositada ou não se nomeia bens suficientes para pagar dentro do prazo legal. E aí, então, agora entra outro pressuposto, que houver uma execução, agora sim, essa execução, vamos supor que seja de 10 mil, e ele não pagou e nem disse assim, olha, eu tenho aqui um terreno, eu tenho um carro que pode para cobrir esse pagamento. Então, se foi decretado aqui, ele pode ser decretada a falência, né? Também tem aí uma série de outros atos, né? Exceto se os atos que a gente for colocar, exceto se for aqueles que tiverem dentro do plano. Então, vou mostrar esses atos. Mas tire alguns que tiver dentro do plano de recuperação, aí os que tiverem dentro do plano de recuperação não pode ser considerado para decretar falência. Mas esses outros atos aqui, todos eles, né, podem ter, né? E aí nós vamos ter um período de frase pré-falimentar, que começa a partir do pedido de falência, e continua com a resposta, né, do devedor, e termina com a decretação do juiz, que considera os pressupostos aí. O juiz tem que considerar os pressupostos da qualidade de empresário, também caracterização ou não do estado de insolvência do devedor, ou que ele não paga, ou aí o juiz pode denegar ou decretar a falência, a partir desses qualificantes. Assim, o decreto da falência é o terceiro pressuposto que determina o início do processo de execução concursal. Tá? Então, nós tivemos dois pressupostos e aqui nós temos o terceiro. O primeiro é a qualificação, o terceiro é a insolvência, e o segundo é a insolvência, e o terceiro é a decretação, que vai iniciar a execução concursal. Então, o que é realmente a falência? Dentro do processo de falência, né, o próprio devedor, ele pode pedir sua própria falência. Pode. Né? Mas não é assim, então, ele diz, não, eu estou devendo, então vou pedir falência e vou dar o canto. Não, não é bem assim, não. Tá? Nós temos algumas hipóteses previstas na lei que estabelecem as regras para que possa se pedir a própria falência. E vamos conhecer um pouco essas regras aqui, tá? Vamos conhecer essas regras. A lei lá no 11.701, no seu artigo 115, coloca que o devedor em crise econômico-financeira que julgue que não está atendendo os requisitos para pleitear a recuperação judicial. Então, veja só, primeiro momento, ele julga que não tem condições de pleitear a recuperação. E aí ele vai requerer ao juiz a sua própria falência, mas ele tem que fazer uma exposição das razões e como é que para prosseguir com a atividade empresarial. E aí ele tem que juntar uma série de documentos para que ele possa fazer esse pedido. Primeiro, ele tem que apresentar os demonstrativos contábeis, né? Balanço, balancete, né? DRE, né? Tudo conforme previsto na legislação, tá? Então, vai apresentar aí, ó, o balanço patrimonial, as DREs, né? Inclusive os acumulados, as demonstrações de resultado desde o último exercício, né? E também o relatório de fluxo de caixa. Fazer uma relação nominal dos credores, indicando o seu endereço, qual é o valor, né? Quem é, identificando o credor com nome, CPF, CNPJ, tudo direitinho, endereço e tal. E qual foi a natureza desse crédito? Se foi, deve ter trabalhista, se é compra de material de fornecedor, ou o que é, ele tem lá. Vai identificar todo isso. Também
Fazer uma relação dos direitos que compõem o ativo. O que ele tem no ativo? Vai fazer uma relação de todos os bens que ele tem. E também comprovar a sua propriedade. Então, se ele falar que tem um terreno, ele tem que apresentar a escritura dele. E também fazer a prova de condição de empresário com um contrato social ou estatuto social, indicando quem são os sócios e os endereços deles também. Vai apresentar os livros obrigatórios, né, previstos pela contabilidade, pelas regras da contabilidade, e que são exigidos por lei. E fazer uma relação dos administradores dos últimos 5 anos com os respectivos endereços e funções de participação societária, se tiver. Tá? E assim, ele pode iniciar o seu pedido de falência. Tá? Mas nós vamos continuar falando sobre esse pedido de falência na próxima aula, porque o nosso tempo já está no limite, tá bom? Um abraço e até a próxima.